Senhoras e senhores, Ronaldo Mota. Boa tarde. Primeiro, enorme prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite, é uma grande satisfação. E o tema que nós vamos falar hoje, não se empolgue muito com a minha tendência para chamar a atenção de vocês, às vezes eu vou exagerar, mas eu não acho que seja exagero. Nós vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo de hoje e como que isso impacta na educação. Mas antes, deixa eu abordar um sentimento que acredito todos nós temos, mas a gente tem o sentimento, mas tem uma dúvida junto com o sentimento. O primeiro sentimento que a gente tem é de que a gente vive num mundo com transformações muito rápidas, exageradamente rápidas. E às vezes a gente pensa se, porventura, nós não estamos iludidos, ou mais do que isso. Será que essa mesma sensação, nossos avós, nossos bisavós, os antepassados também tiveram a mesma sensação? E essa dúvida, ela é razoavelmente pertinente. Todos, na nossa espécie, têm tido a correta sensação de que o mundo muda. Mas a verdade é que nunca mudou tanto. A humanidade, ela nunca vivenciou uma coisa como nós vivenciamos hoje. Basta lembrar, para ter um parâmetro, que nós estamos no ano 2014. Se nós formos pouco tempo atrás, meio século, nós estaríamos no começo da década de 60. A maior parte aqui não tem ideia, porque não viveu o início da década de 60. Mas só um dado interessante, o Brasil entra na década de 60 como um país majoritariamente, ou seja, mais de 50%, vivendo no meio rural. O Brasil se transforma num país urbano, morando nas cidades, no decorrer da década de 60. E hoje você tem a impressão, e não está tão errado, de que todo mundo mora nas cidades, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Existe um percentual morando no meio rural, mas é muito pequeno. Ou seja, no intervalo de tempo muito breve, 50 anos, o Brasil muda a sua cara e o mundo muda a sua cara. O mundo fica urbano. Banco. Se alguém aqui frequentava banco há 20 anos, vai se lembrar de uma coisa curiosa. Quem ia a um banco há 20 anos, entrava numa fila, em geral era uma fila longa, que ainda por vezes só as pessoas não vão lá, e desenvolvia todo um círculo de amizades nas filas dos bancos. Eu, por exemplo, como ela disse, eu sou professor aposentado da Federal de Santa Maria. Na Federal de Santa Maria, todo mundo ficava nas filas, os professores que eram dentro do campus tinham uma agência, e as pessoas se conheciam na fila, porque todos tinham que ir dia sim, dia não, até o banco. E nós conhecíamos todos os caixas, e todos os caixas nos conheciam. Nós conhecíamos o gerente, o subgerente, e todos os gerentes e subgerentes nos conheciam. E quando você ia fazer uma retirada, um depósito, uma transferência, você chegava no caixa, perguntava como ele ia, e ele vinha com um livro, em geral preto, onde fazia anotações do teu saldo, da tua transferência, do teu depósito. Banco era isso. O banco era uma instituição que tinha uma pessoa, que era o bancário, você tinha o gerente, o subgerente, e tinha vocês, que eram os clientes. Passados menos de 20 anos, o banco hoje é um conceito absolutamente diferente, bastante abstrato. As pessoas têm hoje uma conta, que é uma conta virtual, uma agência em geral virtual, às vezes aparece até o nomezinho de alguém como sendo a sua gerente, que pode existir, pode não existir, e a atividade do bancário é completamente distinta do que foi a atividade do bancário há um tempo atrás. Eu tenho certeza que aqui em Vitória, há 20 anos, 30 anos, quem passasse num concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, tinha uma estabilidade do ponto de vista empregatício para o resto da vida. Não iria ficar necessariamente rico, mas tinha um padrão de vida alto. Quer dizer,
um mocinho ou uma mocinha que passasse com o concurso do Banco do Brasil ou da Caixa, virava um bom partido, porque todo mundo tinha o maior respeito pelo papel do bancário, e era absolutamente legítimo. O que acontece hoje? Não é definitivamente uma boa perspectiva. Tanto que as atividades inerentes, correspondentes ao que faziam antes o bancário, hoje são feitos por setores terceirizados e de altíssima rotatividade. A relação que vocês têm, em geral, com o banco, se dá através dos totens, que são as caixas eletrônicos, que ficam em dependências e por empresas que não têm nenhum vínculo com o banco. Tanto que quando o bancário hoje entra em greve, a única forma dele se fazer notar, se ele não tiver acesso ao mecanismo da internet, é ir na frente de uma loja que tem os totens, que não pertence ao banco, e tentar se manifestar. Quer dizer, o banco, em 20 anos, teve uma modificação radical, profunda e extremamente rápida. Portanto, a primeira percepção, e não é incorreta, na minha opinião, é de que nós vivemos um mundo em enorme transformação, rápida e muito radical. As instituições sociais como um todo estão sendo reconfiguradas, reconceptualizadas. E o que está mudando? Bom, não é tão simples perceber o que está mudando, mas algo está mudando. Eu gosto de fazer uma comparação, nem sempre ela mas uma maneira sem chegar ao presente é pensar como que no passado eles pensaram o presente. Quer dizer, se você for para o mundo da ficção, você consegue ter uma leve percepção de como que o mundo anterior pensava o mundo atual. E já que eu falei em 50 anos, há 50 anos atrás fazia um desenho, não era uma pessoa só, era uma equipe, mas esse desenho queria ver como que era o mundo em 2014. E esse desenho passou na década de 60, 70, 80 e passa, acho que não passa mais, mas quem lembrar, a família Jetsons. Lembra da família Jetsons? Alguns têm boa memória, lembra, né? Só ela que lembra. A família Jetsons tinha uma família, que era a família Robson, tinha o pai, a mãe, o filho, a filha, o cachorrinho, a empregada, que era um robô, chamada Rosa, que tinha umas orelhas feitas de... Bom, o que eles imaginavam que o mundo seria em 2014 e o que o mundo não é? Por exemplo, se vocês lembrarem, todo o começo do desenho, saía o pai com a família e ele tinha uma espaçonave que saía pela janela, eles viviam em grandes colmeias muito altas, e ele passava nas escolas, abria um fosso e ia despejando os filhos que saíam com as suas motonetas e iam para a escola e depois voltavam pelas janelas das suas colmeias. Bom, eu não tenho noção exata, mas, primeiro, será que nós estamos fazendo as coisas rápidas assim? Na década de 60, eu acho que para ir de Vitória até o Rio de Janeiro, dava aqui umas 8 horas de carro. 12 horas. Vamos fixar em 12, né? Que um ônibus levasse 12 horas, algo equivalente, daqui para o Rio. Passados 50 anos, qual é o tempo que leva? Não. Mesmo o avião que levasse antes 40 minutos, atualmente leva mais de 40 minutos. O tempo que você levava na década de... Ou seja, apesar dos avanços tecnológicos, a nossa capacidade de deslocamento não foi acelerada, foi retardada. Aquilo que nós fazíamos no tempo X, hoje nós levamos mais tempo do que levávamos antigamente. Por exemplo, fala de uma coisa que eu sei mais, a ponte aérea Rio-São Paulo, na década de 60, levava 40, 50 minutos. Hoje, em dias muito tranquilos, mas muito tranquilos, leva 1 hora. Ou seja, aquela ideia do Jetson de que nós nos deslocaríamos muito rapidamente, não se materializou. Para quem lembra do filme, do desenho, eles se alimentavam com pílulas que tinham exata quantidade de proteína, vitamina. Então, eles imaginavam que no futuro a gente não iria mais ficar comendo coisas variadas, você iria exatamente comer aquilo que você precisa para o teu corpo, que ia ser bem, dosagem bem conhecida. É isso que aconteceu? Não. Pelo contrário, quem pode
porque tem mais recursos materiais ou porque tem mais instrução, quando entra no supermercado, se pode, vai logo para a seção de orgânicos. Quanto mais natural e mais orgânico, é suposto ser melhor e paga-se mais por isso. Portanto, isso não aconteceu. A Rosa, não preciso nem dizer, quer dizer, acho que ninguém tem robô em casa, e a própria figura da empregada doméstica é uma figura que em 50 anos mudou completamente. Quer dizer, quem podia ter empregado doméstico, em geral, era alguém que dormia em casa. Bom, essas relações vocês conhecem melhor e sabem que se alteraram e não foi na direção do robô. Portanto, os Jetsons, ou o ficcionista dos Jetsons, imaginava o futuro em 2014 muito diferente do que ele é. Mas como que eu posso conjugar essas duas coisas? Primeiro, a gente fez um postulado de que nunca as coisas mudaram tanto. E depois nós estamos concluindo que não mudaram como a gente imaginava que fosse mudar, ou como eles imaginavam que fosse mudar. Se você voltar aos Jetsons, qual é a única coisa que é muito parecida com o que tem hoje? Quando eles tinham que falar, a mãe com os filhos, o pai com a mãe, eles iam numa parede e tinha uma telinha, eles apertavam um botão e aparecia a carinha da pessoa falando e eles se comunicavam por voz junto com imagem. Ora, isso é o mais simples dos Skypes, ou N outros elementos funcionais parecidos com o Skype. Ou seja, se tem uma área que a história mostrou uma evolução muito maior do que a própria ficção, é a área de tecnologias de informação e comunicação. Portanto, eu queria começar dizendo duas coisas. Primeiro, espero que vocês concordem, nunca o mundo mudou tão rapidamente, tão radicalmente. E segundo, essa mudança não foi geral, ela foi concentrada, extremamente concentrada numa área chamada tecnologia da informação. E aí, juntando com a história que eu me referi do banco, a pergunta é, se esses dois postulados são verdadeiros, que estamos mudando rapidamente, e que a mudança tem a sua tônica nas tecnologias de informação e comunicação, essa mudança não pegou todos os setores da sociedade igualmente. Alguns setores foram atingidos mais rapidamente e outros foram menos rapidamente. Qual é o exemplo de um que foi atingido rapidamente? Banco. O banco de hoje não é o banco de antigamente, é um novo conceito, e eu não estou fazendo juízo de valor, nunca disse que um é melhor que o outro, eu disse que mudou. O bancário que trabalha no banco não tem nenhum laço mais de memória com quem era o bancário há 20, 30 anos. E qual é o exemplo de um setor que foi muito pouco modificado ou quase nada modificado? Educação. Se você olhar, tirando esses periféricos, tipo PowerPoint, a realidade de 99% das salas de aula são extremamente parecidas há 20, 30, 40, 50 ou 100 anos. Do ponto de vista metodológico, praticamente não tivemos alteração. E não tivemos também em decorrência do fato de que as tecnologias da informação ainda não chegaram de forma efetiva na educação. E aí alguns ingênuos poderiam imaginar que não vai chegar. O que eu tenho a dizer hoje é que não só que vai chegar, como será muito mais impactante do que foi no banco. O banco será uma leve memória do que é uma instituição ser chacoalhada por uma tecnologia de informação e comunicação. O mundo do ensino-aprendizagem vai sofrer uma transformação muito radical, muito profunda e muito rápida. Só que nós ainda estamos só no limiar, estamos no início. Se eu disser que nós estamos no meio de um processo, de uma revolução, não entendo meio como metade. Nós estamos no meio porque nós estamos imersos numa transformação. Mas essa transformação não só está em curso, como ela está só no seu início. Para falar sobre isso, deixa eu começar
um conceito que é meio chato às vezes, porque ele é um tanto quanto complexo, mas ele é, se eu conseguir passar a ideia, eu me dou por satisfeito. O século XX, ele tem como a sua melhor representação isso que vocês veem. O século XX é o século da ciência e da tecnologia, em certa medida da inovação. O que o século XX nos traz? Ele diz o seguinte: a ciência, que é aquilo que o homem produz, que o cientista produz, indo além do estado da arte. Ciência é o conhecimento baseado no método científico e que vai além do que aquilo que o homem já sabe. Tem que ser original, tem que ser inédito. Ciência, muita coisa é ciência, nem tudo é ciência. Não confundam verdade com ciência. Verdade é uma coisa, ciência é outra. Conhecimento é mais amplo que ciência. Ciência é uma parte do conhecimento. Por exemplo, eu sou físico. O século XX, na física, teve duas grandes, não teve só duas, mas duas inequívocas, duas grandes contribuições científicas. Ambas têm a mesma importância do ponto de vista científico, mas do ponto de vista de desdobramento tecnológico, são incomparáveis. As duas grandes revoluções da física no século XX, guardada uma certa liberdade de interpretação, podem ser ditas como sendo a relatividade e a mecânica quântica. A relatividade é um monstro de uma revolução do ponto de vista conceitual, de ciência, mas ela não teve consequências tecnológicas, práticas, por enquanto, pelo menos, imediatas e nem perceptíveis. A quântica é uma ciência tão boa quanto a relatividade, só que a quântica deu origem, por exemplo, ao transistor. E o transistor fez toda a transformação à medida que substitui a válvula, que permite a miniaturização, gera um conjunto de implementos, equipamentos que não existiam, viabiliza a qualidade e novos instrumentos que não existiam antes, e que dá origem, entre outras tantas coisas, à possibilidade do chip, que dá origem a toda a revolução da informática, e que hoje representa algo como 20% do PIB mundial, 20% de tudo aquilo que se produz e que se presta serviço, está diretamente associado, indiretamente é mais, a um processo de uma tecnologia. Então, o que eu quero dizer? Ciência é uma coisa, não necessariamente ciência gera tecnologia. E tecnologia, por sua vez, não necessariamente gera inovação. O que é inovação? Inovação é um produto ou um processo que atende a uma demanda do mercado, que atende a uma demanda social, que é utilizado com algum nível de funcionalidade. Portanto, toda vez que eu tenho um produto ou um processo advindo da ciência e da tecnologia e que pode ser utilizado ou uma nova funcionalidade, um produto que já existia, se isso atende uma demanda, é chamada inovação. Por que é importante entender isso? Ciência pode gerar ou não tecnologia. Tecnologia pode ser um protótipo tecnológico de alta performance que não impacta na sociedade, portanto, não é inovação. O século XX foi marcado por essa visão. Primeiro produz a ciência gera uma tecnologia, a tecnologia chega ou não chega ao mercado. Quando ela chega no mercado, chama-se inovação. Esse é o modelo clássico do século XX. Esta é uma boa maneira de entender o século que acabou. Ela é uma ou diria uma péssima maneira de enxergar o século XXI. O século XXI, se há uma representação que possa, mais ou menos, não está... o que houve no século XXI é que esses três elementos, ciência, tecnologia e inovação, passaram a ter, no mínimo, o mesmo peso, sendo que, muitas vezes, a inovação é que é o centro gerador da demanda que vai produzir a ciência. O que eu quero dizer com isso? Eu usei uma expressão de que inovação era um produto
que atende uma demanda, ou seja, em havendo uma demanda, alguém produz uma inovação. Essa imagem é século XX. O século XXI começa a ocorrer inovações em todos os setores, onde a inovação é tão inovadora que não é que ela atenda a demanda, ela cria a demanda. A inovação, ela é a geradora da demanda. É como se eu dissesse, vocês não sabem que vocês querem alguma coisa, que vocês não poderão viver sem ela daqui 6 meses. Por exemplo, o Cirque du Soleil é uma inovação. O Cirque du Soleil não é, percebam bem isso, não é uma decorrência de que o circo clássico tradicional estava falindo, ele estava falindo, mas não foi uma agência que foi na saída do circo tradicional e começou a consultar quem estava saindo do circo, perguntando, vocês gostaram? Como que você gostaria que mudasse? E depois de fazer uma análise profunda, reconfigurou e criou o Cirque du Soleil. Não foi isso. O Cirque du Soleil é um projeto que reconceitualiza o circo e é voltado para um público que nem sequer tem superposição com o público que frequentava o circo tradicional. Ou seja, o Cirque du Soleil é um produto inovador que ele gera demanda. Você, há 10 anos, não imaginava que iria mais a circo, porque circo não fazia parte do teu meio. Daí você foi informada que existia um circo novo, Cirque du Soleil, o qual se tornava obrigatório que quando ele viesse a Vitória você não deixasse de ir. Ou seja, ele não era uma demanda sua, como o tablet não era uma demanda sua. Alguém inventa um produto tão inovador que, passado um tempo, ele passa a ser uma demanda que você não tinha. Hoje, salvo engano, é dia 20 de agosto de 2014. Se eu perguntar quantas pessoas nessa sala têm ou usam ou sente falta de uma impressora tridimensional, é provável que poucos, 1, 2, 3, não mais do que isso, tenham contato com impressora tridimensional, porque ela é uma coisa bastante especializada hoje. Lastima informar que daqui a um ano, 2/3 dessa sala vai se sentir como não podendo mais viver sem ter uma impressora tridimensional na sua casa. Até o final desse ano, vocês vão ouvir falar tanto em impressora e vão descobrir que a instituição de vocês teve que comprar uma impressora tridimensional, mas você vai dizer, mas é muito caro. O gestor da instituição vai dizer, não, os cartuchos equivalentes ainda são muito... E são caros, os cartuchos são caros, só que o ano que vem vai ficar barato. E o ano que vem vão te convencer que mais importante do que trocar o carro, por exemplo, é economizar um dinheiro e ter a possibilidade de ter uma impressora tridimensional em casa. Seus filhos vão pedir uma impressora tridimensional. O Natal do ano que vem, todo mundo vai querer ganhar de presente uma impressora tridimensional. Veja, vocês não precisam disso, vocês não sabiam que vocês não podiam viver sem isso, e garanto a vocês, se vocês lembrarem dessa data, o ano que vem, 2015, dia 20 de agosto, uma parte significativa dessa sala vai precisar desesperadamente de uma impressora tridimensional. O que eu quero dizer com isso? E não estou fazendo juízo de valor. Nós estamos avançando num mundo em que inovação passa a ser um centro. E esse centro, enquanto elemento motor que define e estabelece as relações sociais, tem que ter, deve ter, uma repercussão no mundo do ensino-aprendizagem, que eu ainda não falei. Eu estou com dificuldade aqui. Não vou falar sobre isso aqui, que gera confusão. Se quiserem, eu falo sobre isso aqui, rapidinho. Se algum de vocês tem uma sensação à noite de que as coisas não estão indo bem no Brasil, eu diria assim, a sensação é correta. As coisas não estão indo bem. E não estou falando nada de política, porque eu acho que isso é quase que independente de política. O que houve com o Brasil, e a gente por estar nele não percebe, é que nós vivemos, e aquele gráfico ali mostra de 2005 até o ano passado, 2013. E o que é o verdinho, claro, isso é a balança de pagamento, exportação. O que o Brasil exporta é a parte de cima do gráfico, e o que o Brasil importa é a parte de baixo do gráfico.
Se você pegar o verde claro, é o que o Brasil exporta. E o Brasil exporta muito alimentos e exporta muito minérios. O que é ótimo. Alimentos, os valores, os preços dos alimentos tendem a se valorizar cada vez mais. Eu citei caso de chip, cada vez mais alimento é mais caro e cada vez mais chip é mais barato. Então, não há mal algum do Brasil ser um grande exportador de alimentos, e também não há mal em ser um exportador de minérios. E aquele laranja é o resultado líquido da balança de pagamentos. E aquele verdinho escuro, o verde mais escuro e o verde bem escuro, são chamados produtos de média, média alta e alta tecnologia. E o que aconteceu com o tempo? O Brasil, que até 2010, 2011, tinha um superávit na balança comercial, porque aquilo que ele exportava de alimentos e minérios era suficiente para pagar aquilo que ele importava de tecnologias mais sofisticadas, esse amarelinho está indo rapidamente para valores negativos. Nesse ano de 2014, a balança de pagamentos do primeiro trimestre deu um déficit de 6 bilhões de dólares. Precisa lembrar que em 2010, o Brasil teve um superávit na balança de 40 bilhões de dólares. Para quem acompanha o tema, a mais importante revista de economia, ou uma das mais, é The Economist. E em 2010 eles colocaram o Brasil, era o Cristo Redentor como um foguete para cima. Quer dizer, o Brasil era o país do momento e o Brasil iria certamente ter um enorme desenvolvimento. E agora, mais recentemente, final de 2013, a mesma revista colocou o foguetinho apontando para baixo, colocando assim, deu errado, coisa do tipo, né? Bom, por que isso é importante? Esse mundo que está no quadro é um mundo associado às indústrias de transformação, ou seja, o Brasil apostou, em certo momento, que ele poderia ter um desenvolvimento sustentável exportando produtos de menor tecnologia agregada. O fato de chamar menor não quer dizer que não tenha. Produzir alimentos envolve, sim, tecnologia, e o Brasil fez muito bem a transferência de tecnologia para o setor agropecuário. Só que o Brasil fez muito mal a não transferência de conhecimento para o setor de tecnologias mais sofisticadas. Consequentemente, há uma possível tese de que o Brasil poderia manter sua sustentabilidade, o seu desenvolvimento, baseado em produtos com menor incorporação tecnológica, não vingou. E é esse o problema que nós temos hoje. Qual é a consequência disso? Quando você tem superávit de balança comercial, você não precisa estimular a vinda de capital financeiro internacional, e, portanto, você pode baixar juro. Portanto, você fortalece a tua moeda, você pode importar mais, você pode ter menos inflação. Mas quando você tem déficit, você tem que atrair capital externo, e, portanto, você tem que ter juros altos, e, portanto, você impede o desenvolvimento, e você enfraquece a tua moeda, e, portanto, você tem necessariamente inflação. E, num momento posterior, que nós não chegamos ainda, desemprego. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem um rebatimento para o mundo educacional, que ainda não chegou. Eu vejo que em alguns lugares ainda se discute se nós devemos adotar mais. Eu diria que a discussão sobre deve-se adotar tecnologias na educação é uma discussão superada, embora sempre vai existir um ou outro isoladamente que ainda discuta. Mas a intensidade com que se usará a tecnologia na educação é um tema ainda polêmico. Mas isso que nós estamos vendo como sendo o quadro da economia ou da indústria de transformação tem um paralelo com a educação. O Brasil pode, rapidamente, ficar relegado a cuidar somente da educação tradicional presencial e perder as oportunidades do ponto de vista, não da educação à distância. Eu não gosto desse nome educação à distância, porque essa é uma modalidade da LDB, depois a gente conversa. Mas o Brasil pode perder o barco, que é produção de conteúdo digital, utilização adequada de tecnologia, incorporação de metodologias inovadoras e simplesmente perder o passo do processo de aprendizagem. E nós seríamos absorvidos por quem? Algo parecido. Assim como na indústria mecânica,
ou automobilística, nós não conseguimos competir em pé de igualdade, nós competimos em desigualdade, é provável que exista um cenário, se nós não fizermos nada, onde, do ponto de vista ensino-aprendizagem, isso seja dominado totalmente por empresas estrangeiras. A pergunta, por que elas não fizeram isso? Hipótese 1, porque elas são boazinhas, elas não são. Hipótese 2, porque elas não perceberam, então também não vale. Hipótese 3, é curioso, há duas barreiras que impediram até aqui a entrada das grandes empresas internacionais na educação no Brasil. A primeira delas é aquilo que às vezes é um mal, neste momento virou um bem, em geral é um mal, que nós somos um país monoglota que fala uma língua que ninguém mais fala no mundo, português. Então, a maior parte dos materiais instrucionais disponíveis no mundo hoje, os grandes sites educacionais, estão em inglês, chegando até o espanhol, mas raríssimos em português. Por isso que nós ainda não fomos tão afetados. Segundo, nós temos, o que também é um mal, uma burocracia gigantesca, que é um mal, mas que momentaneamente virou um bem, porque por termos uma burocracia muito complicada, as grandes empresas não conseguem sequer entender o que dirá dar conta do marco regulatório, que é bastante complicado. Mas esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Mas para entender, o que está acontecendo conosco? Nós estamos vivendo uma enorme revolução, momentaneamente, esta geração, lato sensu, desde os mais jovens aos menos jovens, que só pode ser comparada com duas outras revoluções que aconteceram antes. E a primeira delas, que foi a primeira grande revolução, pelo menos do mundo ocidental, foi o surgimento da escola. A escola foi inventada. Se nós voltarmos simbolicamente à Grécia Antiga, a Grécia Antiga tinha as cidades-estados. E uma importante, ou a mais importante cidade-estado, em algum momento, foi Atenas. E Atenas chegou a um nível de desenvolvimento que você tinha uma aristocracia, suficientemente abastada, que podia ter um conjunto de membros da aristocracia que estavam destinados a pensar, e pensavam com muita profundidade. Eles eram educados por sofistas. Não é boa a terminologia, mas sofistas eram como se fossem professores particulares, que ensinavam a aristocracia de Atenas. E uma dessas pessoas ensinadas pelos sofistas é Sócrates. E Sócrates levava muito a sério a concepção dos sofistas, que entendiam que uma boa demonstração deveria dispensar as mãos, ou seja, num diálogo com o seu oponente sobre um tema em discussão, você deveria apresentar argumentos suficientemente sólidos e consistentes, onde você não usasse as mãos, você não usaria a experimentação. E Sócrates levava tão a sério isso que ele não escrevia, porque usaria as mãos. E ele tinha um outro argumento muito interessante, embora muito errado, de que se ele escrevesse, os seus discípulos estariam menos estimulados a desenvolver a memória. E a memória para Sócrates era fundamental. E, portanto, um dos motivos que ele não escrevia é para não fazer que a juventude ateniense fosse estimulada à preguiça. E a preguiça para ele era menos memória. Seu principal discípulo, que é Platão, esse sim é um membro da aristocracia legítimo, mais do que Sócrates, escrevia bem, escrevia sobre os temas de Sócrates, escrevia sobre seus próprios temas, e Platão tinha uma concepção de que o homem, ou a mulher, era um corpo impuro, que nada sabe, que aprisiona uma alma pura, que tudo sabe. Ora, se a alma é pura e a alma tudo sabe, ela não precisa do corpo para aprender. Ele dizia mesmo o contrário, que às vezes o corpo gerava sensações que iludiam aquilo que a alma já sabia. Platão tem uma grande contribuição, várias, mas a principal, do ponto de vista do que nós estamos falando, que ele montou uma escola. A escola é a academia. A academia de Platão
era fundamental, ela era uma escola extremamente parecida com as escolas que nós temos hoje. Tem alguns sites que você consegue visitar virtualmente a escola, a academia, e se você observar, você vai sentir que eles devem ter copiado as escolas de hoje, porque é incrivelmente parecida com as escolas de hoje. O principal discípulo de Platão é Aristóteles. Aristóteles não é de Atenas. Aristóteles nem sequer é grego. Aristóteles é filho do médico do Filipe II, que é o imperador de um reino que fica mais acima, chamado Macedônia. E Aristóteles, menino brilhante, filho do médico do imperador, é mandado estudar em Atenas, na academia. Aristóteles, que não é de Atenas, não segue a linha de Platão, ele aprende com Platão, mas ele acha que essa separação entre corpo e alma não funciona, e que, pelo contrário, as sensações realizadas pelo corpo são fundamentais para o desenvolvimento do método que te permite desenvolver conhecimento. E ele usa com muita abundância as mãos. Eu assisti a peça aqui antes da baleia, tudo, do golfinho, não sei se tinha golfinho, tinha tubarão, mas ele é o primeiro a dissecar um golfinho e observar que o golfinho tem placenta, e por ter placenta, o golfinho, ao contrário do que imaginavam, não era exatamente um peixe, ele se assemelhava aos mamíferos. Aristóteles é o primeiro a observar um navio se afastando dos portos e perceber que a razão, a relação entre o tamanho do mastro e a parte visível do casco do navio ia se alterando e aumentando. Portanto, ele conclui que provavelmente, ele chega a escrever isso, a terra onde nós moramos fosse arredondada, porque ele percebia que ela tinha um decaimento. Bom, Aristóteles, por sua vez, cria uma outra escola em relativa oposição à academia, chamada Liceu. Eu não vou entrar no mérito e nem estou privilegiando nenhum deles. Eu estou dizendo que essa linha que vai dos sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles, nos séculos IV e V antes de Cristo, estamos falando de 400 anos antes de Cristo, montam a primeira revolução educacional, a escola. A escola é a primeira grande revolução. E nós vamos levar 2000 anos para que a segunda revolução acontecesse. Porque, embora tanto Platão como Aristóteles escrevessem bem, só que escreviam sob instrumentos e ferramentas de difícil acesso. Eles escreviam em pergaminhos ou coisas equivalentes que eram raríssimos de serem acessados, embora em tese você pudesse, enquanto discípulo, aprender mesmo na ausência do mestre, o acesso à obra era raro. Para quem leu ou assistiu O Nome da Rosa, vai lembrar que a igreja era o grande acervo desses livros, mas que era difícil acessar, porque a igreja usava, prioritariamente, para formar o seu próprio quadro. Ele não era acessível a todos. Além disso, as pessoas não eram letradas. Quando chega 2000 anos depois, nós estávamos lá em Atenas em 400 a.C., agora vamos chegar na Europa em 1450, pouco antes do Brasil ser descoberto pelos europeus. Em torno de 1450, a Europa está invadida por papel, muito papel. Papel é abundante, papel vem da China. O papel é uma superfície lisa, fácil de escrever sobre ela, que você pode colocá-la em formato que quiser, e extremamente abundante. E um sujeito chamado o Gutenberg, na Alemanha, desenvolve uma prensa semelhada com aquelas que usavam para produzir vinho e que permite fazer uma datilografia, uma configuração que produz livro em enorme abundância e muito barato. O primeiro livro a ser impresso, livro moderno, é a Bíblia, mas logo em seguida é muito Aristóteles, muito Platão, e o livro surge na Europa como sendo um fenômeno absolutamente novo. Pela primeira vez, mesmo que a imensa maioria não fosse letrada, você tinha agora um estímulo ao letramento, porque você tinha livros em abundância. E o livro moderno de Gutenberg é a segunda grande revolução educacional. Só para dar a dimensão de quem foi Gutenberg, a revista Time, ao final de cada ano, ela escolhe
o homem do ano, ou, na verdade, para evitar o homem e mulher, ele chama a personalidade, a pessoa do ano. E quando vai mudar a década, tem a pessoa da década. E quando vai mudar o século, tem a pessoa do século. Só que quando chegou do ano 2000 para 2001, que o século começou em 2001, a revista Time teve que escolher a pessoa do milênio. E sabe quem foi escolhido a pessoa do milênio? É um negócio difícil. Foi Gutenberg. Porque o livro teve um impacto tão grande que o livro permitiu que as universidades nascentes europeias prosperassem enormemente. Com isso, no século XVII, em torno de 1600 e pouco, Galileu, simbolicamente, centrado em Galileu simbolicamente, desenvolve-se o método científico, que é a observação, a lógica, o experimento. Galileu morre em 1642, é o mesmo ano que nasce Isaac Newton, só que Isaac Newton já nasce na Inglaterra. Isaac Newton, por sua vez, desenvolve o cálculo diferencial integral, que é um instrumento fantástico que permite fazer leis da natureza. Nós íamos além da ideia de que o experimento comprova a verdade ou não. Nós tínhamos as leis da natureza. A natureza se comportava de acordo com leis. A mecânica de Newton diz o que vai acontecer com a natureza, seguindo uma lei expressa numa fórmula que o cálculo diferencial integral havia sido fundamental. Fruto disso, a Europa produz no ano seguinte, no século seguinte, século já 18, a máquina a vapor. Eu não vou ter tempo de falar sobre ela, mas acredite que a máquina a vapor dá origem a uma enorme revolução tecnológica, porque permite não só locomotivas, como permite toda a revolução industrial, uma revolução energética de extração de carvão, e permite você ter a revolução que deu origem, revolução industrial do século XIX e XX, e a Europa, e posteriormente os Estados Unidos, passam a capitanear um processo. Só para ter ideia do impacto, do que significou o livro, eu tenho um grande colega chinês, é um físico chinês, muito bom, e a gente trabalha junto, e às vezes eu vou à China trabalhar com ele, e uma vez chinês é muito formal, mas o chinês, quando bebe, eles falam coisas muito sinceras, assim, e ele bebe. E aí, um dia ele falou assim: vocês ocidentais me irritam profundamente, vocês me irritam porque vocês ficam, onde eu levo vocês ficam admirados, fazendo, que maravilha. Não entendo o que vocês estão surpresos com a China. A China sempre foi o maior império do mundo. Nós só tivemos um pequeno lapso temporal por causa de Gutenberg. Eu falei, por causa de Gutenberg? Eu não entendi o que ele queria chegar no Gutenberg. E ele diz o seguinte: aquilo que o Gutenberg desenvolveu, a China já conhecia há muito tempo. Nós já sabíamos fazer aquele processo. Nós tínhamos o papel. Nós só não produzimos livros porque aqui na China, até hoje, a caligrafia é uma arte, e é uma arte divina que vem do imperador. Portanto, a China ficou receosa de produzir livros e vulgarizar a escrita. E ao não fazer isso, a China, que era o grande motor do século XIII, XIV, XV, junto com a Índia, perdeu espaço para uma Europa que era pobre e que dá origem a uma revolução industrial que faz com que os produtos artesanais produzidos na China e na Índia sucumbissem e virassem países de segunda categoria. Segundo ele, e não é esse o nosso tema, a China hoje ela só está recuperando um espaço natural que ela tinha e que, segundo ele, com a maior naturalidade vai voltar a ter. Portanto, se a primeira revolução foi a escola em Atenas, 400 a.C., a segunda grande revolução aconteceu 2000 anos depois, em 1453, na Alemanha, com Gutenberg. E quanto tempo nós vamos levar para a próxima revolução do mesmo nível, de mesmo impacto? Resposta é: já estamos. A terceira grande revolução não será menor do que a escola e não será menor do que do livro moderno. Elas podem ser coisas não comparáveis, porque cada revolução é intensa, mas cada revolução tem a sua época. Qual é a terceira grande revolução? As tecnologias digitais.
As tecnologias digitais, elas vão ter um impacto gigantesco na forma como nós ensinamos, na forma como nós aprendemos. Só que nós, professores, gestores escolares, não tivemos ainda a dimensão do que está por vir. Quem que já tem a dimensão do que está por vir? Óbvio, as crianças. As crianças já perceberam, e os mais jovens também já perceberam, mas as crianças perceberam que o mundo será tudo, menos aquilo que seus professores imaginam que será. Nós tivemos, até um certo momento, eu diria até alguns anos, um certo conflito entre a presença do professor ou da professora e dos seus estudantes, seus alunos de sala de aula. Eu diria que o Brasil está passando por isso. Nós estamos na fase do não conflito. Tanto que você vê vários gestores falando de criança. Ah, as crianças não brigam mais com o professor. Claro que não brigam. Eles não habitam o mesmo planeta. Eles não têm nada a ver. Eles não falam o mesmo idioma. Eles não habitam o mesmo espaço físico e mental. São coisas completamente antagônicas. Você fala, mas eles continuam indo para a aula. Eles vão porque são forçados aí, tanto o professor como os alunos. Mas eles não estão sequer se comunicando. Eles, por educação de ambas as partes, eles continuam tendo uma relação quase cordial. Mas eu diria que a relação se caracteriza principalmente por total desconhecimento um do outro. Eles não têm nada a ver um com o outro. O que é o mundo de uma criança hoje, aonde que ela aprende, aonde que ela raciocina, se dá em espaços e dimensões que o professor e a professora, regra geral, não existe. Portanto, não se trata mais da questão dele ser um bom professor ou uma boa professora. Eu estou fazendo uma afirmação de que, na imensa maioria dos processos, eles habitam mundos completamente distintos e que não estão sequer em conflito, porque o conflito é a época que eles habitavam o mesmo espaço. Hoje eles não habitam o mesmo espaço. E esse processo está em todos os lugares. Em alguns, ele é mais grave, em outros, ele é menos grave. E nós, por azar, nós poderíamos ter nascido antes, poderíamos ter nascido depois. A gente, os mais jovens e os menos jovens, demos azar, ou sorte, para quem quiser pensar assim, de termos nascido agora. Esse é o nosso tempo. Então, nós estamos num momento de profunda transição. E o que é uma transição? Uma transição, o presente, é quando você tem elementos do passado que ainda estão em vigor, convivendo com elementos do futuro que também já estão presentes. Portanto, nós estamos vivendo um momento em que as duas coisas, às vezes, coexistem. Então, eu fiz um quadro, esse é meu último ponto, entre como era e como será. Mas você vai dizer, como era e como será, mas como que é? É uma mistura dos dois. Nós temos os dois elementos. O mundo, ele era simples, decifrável. As pessoas podiam entender alguma coisa à medida que se dedicassem a estudar especificamente aquilo, porque o mundo anterior era razoavelmente simples e decifrável. É o mundo de Newton. O mundo do Isaac Newton, por mais sofisticado que seja o pensamento dele, era um mundo simples e decifrável. O mundo atual, ele é demasiadamente complexo. Ele só pode ser entendido, se pode, na sua totalidade. Ou seja, é como se fosse, por exemplo, um relógio. Você não vai entender um relógio quebrando várias partes dele, querendo entender. Você pode passar o resto da vida estudando um ponteiro, você não vai entender como é que funciona o relógio. O mundo atual, ele é de natureza complexa. O mundo anterior era totalmente analógico, como eu disse, do banco. Quer dizer, eu ia lá, a moça trazia um livro preto, escrevia o que eu tirei, o que eu coloquei. O mundo atual é absolutamente digital. Isso aí todo mundo já está acostumado a ver. O mundo tinha conteúdo disciplinar. O que era disciplinar? Um pesquisador, eu citei o Einstein aqui, como que ele desenvolvia ciência? Ele ficava pensando, trabalhando com sua matemática, sozinho, ou com um eventual aluno, e naquilo que era a sua linha de pesquisa, ele desenvolvia conhecimentos novos.
Como que é hoje? Bom, não vou falar o que eu acho, eu vou falar a Elsevier, é a maior editora científica do mundo. A Elsevier tem um dado muito interessante. No começo da década de 60, 90% dos artigos... A Elsevier foi quem publicou Galileu Galilei, Erasmo de Roterdã, portanto, é a mais clássica e antiga editora holandesa. Criada por judeus e agora os donos são coreanos, portanto, está bem atualizado. 90% dos trabalhos publicados nas revistas científicas da editora eram de um único autor ou de um autor e seu aluno. Portanto, como é que se produzia ciência até a década de 60? Era um pesquisador no seu laboratório, no seu gabinete. Quando muda o milênio, de 2000 para 2001, 90% dos trabalhos é o inverso, tem mais de 3 autores. Por que eles têm mais de 3 autores? Uma hipótese, porque os pesquisadores ficaram pessoas mais sociáveis, frequentam bares, eles conversam mais com as outras pessoas, namoram, são pessoas simpáticas. Vocês sabem que isso não é verdade. Eles viraram pessoas cada vez mais egocêntricas, egoístas e que não conversam com ninguém. Mas por que diabos eles têm que ter 3 ou mais autores? Porque o problema científico mudou. Não se trata mais de linha de pesquisa, não se trata mais de um pesquisador que fica isolado numa salinha ou no laboratório e produz um conhecimento novo. A partir deste milênio, deste século, desta década, ou da década anterior e dessa, há uma ruptura interessantíssima, onde os problemas a serem tratados, eles são problemas advindos das demandas, que são necessariamente só tratáveis do ponto de vista intertransdisciplinar. Não é mais possível, ou quase não é mais possível, que você tenha problemas interessantes científicos hoje que possam ser tratados à luz de um pesquisador numa linha de pesquisa. Os problemas que nós temos, neuronais, de grafeno, são problemas a serem tratados por grandes equipes, são programas. Vocês viram mês passado, um artigo, é considerado o melhor artigo desse ano, provavelmente, que é a solução da questão da hiperatividade, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando você saiu na revista Nature, e quando você lê os autores, não são autores como nós conhecíamos, são grupos de pesquisa, milhares de nomes. Porque para desenvolver um problema dessa natureza, você precisa ter geneticistas, você precisa ter químicos, você precisa ter físicos, você precisa ter matemáticos, você precisa ter estatísticos. São grandes programas. Para você discutir o cérebro, são gigantescos programas. Portanto, a natureza multi, inter e transdisciplinar faz com que nós não tenhamos mais esse mundo da disciplinaridade que nós tínhamos antes. Isso é uma mudança radical, ao ponto que, em 2013, a mesma editora só registrou 2,5% de artigos com um único autor. Então, não é que não exista o único autor. Você fala, mas eu tenho o pai de uma colega que trabalha na Federal do Espírito Santo, que ainda publica sozinho. Ele vai continuar, ele vai desaparecer. É um bicho em extinção. Isso não lhe tira o valor. Mas aquela maneira de fazer ciência, ela simplesmente está desaparecendo. Se vocês mais ou menos acompanharam que a produção do conhecimento deixou de ser um ato individual para ser uma equipe, um coletivo, então já vou começar perguntando, e como que a gente ensina e como que a gente aprende? Com um único professor. Isso vai continuar existindo? Não! Essa ideia de que vai um professor para a sala de aula, que é o responsável por aquela disciplina, e que ele ensina aos seus estudantes, aos seus alunos, dentro do processo de aprendizagem por ele determinado, numa relação direta, esta figura é tão arcaica, é tão fora do que será o futuro, como é, e tão legítimo e tão bem intencionado, como é o pesquisador que procura fazer sozinho. Mas eu volto a isso depois. Nós tínhamos teorias e laboratórios. Hoje é um mundo da modelagem, da simulação. Ele é, além disso, um mundo que leva em conta elementos como sustentabilidade. Nós falávamos de análise teórica, situações e temas abstratos, porque era esse a maneira de ensinar, temas abstratos.
O que você tem hoje? Soluções de problemas reais. As metodologias que mais funcionam são estudos de caso, são incubadoras e startups. No ensino superior, o MEC, até alguns anos, ou até algumas semanas, ou até a semana que vem, ele costumava perguntar assim: quantos doutores, quantos mestres? Essas perguntas, elas vão tomar uma irrelevância no futuro e serão substituídas por perguntas do tipo: quantas startups a tua instituição ajudou a gerar? Quantos parques tecnológicos vocês estão associados? Porque a produção do conhecimento vai estar desta forma. O que eu estou querendo passar a vocês é que a forma de produzir conhecimento se alterou radicalmente, mas a forma de transmitir conhecimento continua idêntica ao que era há uma década, 50 anos, 100 anos. Nós medimos as pessoas por trabalho individual, prova. Bom, nós estávamos comentando isso na hora do almoço sobre ENAD, quer dizer, a gente tem todas as nossas réguas de mensurar alguém fazendo como que elas desenvolvem um teste individualmente. Mas como que é o mundo real? Uma operadora de telefonia precisou contratar um administrador sênior, alguém da alto escalão, e colocou no jornal um edital público pedindo currículos. Apareceram um monte, centenas, talvez milhares de currículos. E eles selecionaram só 10. 10 currículos, segundo eles, muito bons. Tão bons que não havia como separar um do outro. Como que eu separo 10? Bom, essa empresa de telefonia é muito competitiva. Você tem Oi, Claro, Vivo, etc., Telefônica. Eles levaram para um hotel esses 10, sabendo que um seria selecionado. Eles dormiram, esse hotel em São Paulo, de manhã mandaram os 10 para uma sala, ficaram os 10 enfileiradinhos, apareceu um sujeito, em nome da empresa, de terno, parecido assim, como eu estou aqui, começou a falar um monte de bobagem, que eu espero não estar falando aqui. E aí esses 10 ficaram ali ouvindo esse monte de bobagem. E alguém observando. Entre os 10 com um bom currículo, o primeiro que se levantou e falou o seguinte: se a empresa é essa coisa horrível que estão me falando aí, eu vou embora, eu não quero trabalhar nessa empresa. Quando um se levantou, eles dispensaram os outros 10 e selecionaram aquele. Ou seja, há alguma coisa que não está no teste individual que diz respeito a um comportamento, a uma atitude, a uma ação que a escola não tem como ensinar tradicionalmente. Veja, nosso ensino tradicional é centrada no professor. Essa educação no futuro, ela vai ser centrada no educando. Quando eu disse que eu não estou falando de ensino presencial versus ensino à distância, eu estou dizendo que, rapidamente, em quase todos os níveis escolares, terá a oportunidade do educando decidir como, em cada momento da sua vida, ele quer ter acesso ao conteúdo. Por vezes, ele vai querer, em alguns conteúdos, ter um modelo mais tradicional, o que será, pelo menos durante essa nossa transição, muito legítimo. E ele vai escolher que, em alguns outros tópicos, ele quer ter a oportunidade de definir aonde, como e quando ele quer aprender. E vai gradativamente perceber que a segunda opção lhe é muito mais grata. A maior parte de nós, enquanto damos aula, a gente acha que a gente estabelece uma relação direta do educador com o educando. Portanto, é bastante comum você ver alguns professores e professoras falando assim: eu não me importo que uma parte da sala de aula não esteja interessada. Desde que eu tenha alguns interessados, eu dou aula para eles. E a pessoa vive nessa ilusão de que é possível. É uma ilusão porque ela não sabe que o ensino-aprendizagem é um processo coletivo cooperativo. Ao ser um processo coletivo e cooperativo, significa que se uma parte da sala está interessada no tema, mas se a outra parte, qualquer que ela seja, não estiver interessada, não há nenhum caso em que a parte interessada sugeriu à parte não interessada que ela prestasse atenção. Mas milhões de experimentos mostram que o que acontece é que a parte desinteressada
prejudica o aprendizado da parte interessada. Portanto, você tem que achar uma maneira de que o processo de ensino-aprendizagem tenha filtros de alguma natureza. Nós vamos falar sobre isso. Em suma, nós trabalhávamos num mundo em que eu tinha um espaço e tempo rígido. Atualmente eu tenho a maior flexibilidade espacial e temporal. A hora e o momento aonde que o educando vai aprender vai sendo gradativamente a critério dele. Você tira o centro do professor e passa para o educando. Vocês se lembram da história do Sócrates? Como é que as pessoas aprendiam com o Sócrates? Primeiro, ele tinha que estar lá. E segundo, ele tinha que estar falando. Como ele não escrevia, ele tinha que falar para você aprender. A transformação que aconteceu na época será da mesma dimensão que agora. Ou, por acaso, os senhores não sabem que as crianças estão aprendendo fora da escola? Eles estão aprendendo apesar da escola, muitas vezes. O aprendizado se dá de outra forma. Somos todos aqui bons professores e boas professoras. O que a gente tem feito, e eu estou fazendo não na forma de crítica, estou fazendo na forma de autocrítica coletiva. O que nós constantemente fazemos ao final de cada período didático? Se somos bons professores e boas professoras, e somos, nós separamos entre os nossos alunos aqueles que sabem daqueles que não sabem. E vários, com razão, inicialmente pelo menos, se orgulham de fazer isso com muito rigor. Eu, de fato, aprovo o que sabe e reprovo o que não sabe. Você não vai mudar essa concepção dele, mas alguém vai uma hora dizer para ele: você não tem a menor noção do nível de injustiça que você pode estar cometendo. Porque o mundo real não é mais um mundo que divide entre quem sabe e quem não sabe. Brotou uma terceira figura que não é exatamente o que sabe, nem é o que não sabe. É o que diz assim: me dá o problema que eu resolvo. E por que essa figura se transforma em tão relevante? Por que essa é a figura que a Viva escolheu? Porque o mundo não é um mundo de Sócrates da memória. O mundo é um mundo que, pela primeira vez, nós, Homo sapiens, estamos vivendo uma sociedade em que a informação é totalmente acessível, é instantaneamente acessível e é gratuitamente acessível. E qualquer coisa diferente que vocês falarem, não é, mas vai ser. Você vai falar, mas não é gratuitamente, vai ser. Não é totalmente, vai ser. Nós estamos imersos num mundo que caminha a passos acelerados para ser informação totalmente acessível, instantaneamente e gratuitamente acessível. Consequentemente, o saber ou não saber dá espaço a uma outra figura, a um outro talento, que responde da seguinte forma: me dê o problema e me dê espaço para procurar, que eu seleciono a informação e resolvo o teu problema. Essa figura será certamente a figura de maior sucesso do mundo do ponto de vista do mundo profissional, do ponto de vista do mundo social, do ponto de vista do mundo solidário. E essa figura, esse talento, às vezes, quase que aleatoriamente, naquilo que o professor e a professora, com o maior rigor, separou entre sabe e não sabe, ele tanto pode estar no grupo que sabe, mas muitas vezes está no grupo que não sabe. E, portanto, mesmo não sabendo, se a ele for dadas as condições adequadas, ele simplesmente resolve. Portanto, a gente sai de um mundo entre o saber e não saber, é um mundo do passado, para um mundo do futuro, que é saber onde encontrar. É ter o espírito, a iniciativa, a capacidade de, à luz das facilidades tecnológicas que nós temos hoje, resolver o problema. Veja, isso que para nós pode parecer às vezes meio estranho, é verdade. Alguns professores me dizem, agora que eu me dei conta, converse com as crianças. O talento das crianças não está em saber ou não saber, mas está exatamente na capacidade de, fazendo uso das novas funcionalidades. Mas você vai dizer, mas ele não pode usar o tablet. Quem disse para você? O tablet será incorporado
cada vez mais, o tablet não é um elemento externo ao corpo, ele será internalizado. Os professores, em geral, eles evitam que os estudantes usem celulares e tablets em sala de aula. Eles têm razão, porque não dá para competir com eles, mas eles não têm razão, porque eles vão perder sempre. E é absolutamente possível incorporar no processo de ensino-aprendizagem. Vocês vão dizer, não é, porque toda vez que eu dou aula, eu já percebi que quando eu viro para o quadro, eles ligam o celular. É óbvio que ligam, eles não estão... A maior parte deles, para não dizer a totalidade, para ser educado, não está com o menor interesse no que você está falando. Eles estão interessados naquilo que eles estão no tablet. Eles estão interessados no seu celular. Daí alguém diz, então não tem solução? Tem solução. Tem um professor brasileiro aqui, em Recife, ele fez uma coisa fantástica, absolutamente fantástica, dando aula da coisa mais chata que tem no planeta, que são orbitais atômicos. Alguém gosta de orbitais atômicos? Ninguém gosta de orbitais atômicos. Orbitais atômicos não é interessante. Ele estava dando aula de orbitais atômicos, que é a primeira aula de Química Fundamental 1, ele simplesmente faz o seguinte, todo mundo aí desligou o celular? Desligou? Então faz o seguinte, liga. Alguém não tem celular? É raríssimo, todo mundo tem. Quando não tem, ele dá o dele. Se tem dois, ele dá o tablet. Todo mundo fique ligado, pode fotografar, pode filmar, pode gravar. E mais, eu quero que vocês escolham alguém que esteja no ar agora e fiquem em contato com essa pessoa. E eu vou dando aula. Minha aula tem 1h50. Quando eu chegar em 1h30, eu vou dar os últimos 20 minutos, que é suficiente, para vocês escreverem um e-mail para essa pessoa, onde vocês vão colocar o que eu falei, com as suas palavras, não se preocupe com rigor, mas expliquem para essa pessoa, de uma forma compreensível, o que é o assunto que eu estou falando. Se quiserem, pode anexar coisas, pode anexar foto, pode anexar gravação, vídeo, façam, e mandem com cópia para mim e eu vou dar nota. Veja, é uma surpresa absoluta para eles. E eles simplesmente adoram, o resultado é fantástico. Porque se você pensar, quando você vai para um seminário, uma palestra, uma coisa é aquilo que você aprende. A outra é se alguém disser para você, antes de você entrar assim, por favor, o teu chefe não pôde vir nessa palestra. E ele pede que quando você sair da palestra, você passe para ele um report. Bom, o teu nível cognitivo, o teu processo de aprendizagem, atinge um nível mais alto, não é quando você aprende, é quando você aprende para ter que ensinar. Você vai aprender para ter que reproduzir aquilo. Você fica extremamente antenado. Veja, eu estou dando um exemplo mais grosseiro, mais radical, de como você pega as tecnologias digitais, que em geral atrapalham a aula, e transforma em algo não só que ajuda, reestrutura, reconceitualiza a aula. E aqui eu não estou falando de irrelevante, eu estou falando de presencial ou à distância. O mundo mudou, o mundo pode ter uma nova configuração. E aí aquela figura que você tem, meus alunos são desinteressados, meus alunos ficam só conversando com a namorada. Tanto faz se é namorado, se é leiteiro, se é o sobrinho, ele escolheu alguém que ele vai ter que mandar um e-mail. Estou dando entre centenas de exemplos, onde você transforma de uma forma radical. A outra, mais interessante, é quando eles têm que trabalhar em grupo. E no trabalho em grupo, eles têm que compartilhar a evolução daquele tema. Bom, nós falávamos em livros, né? Hoje o mundo é o mundo da multiconectividade. Vocês sabiam, claro que vocês sabiam, mas deixa eu só reproduzir. Hoje você pode pedir para os seus alunos lerem um livro em conjunto, e se você tem 50 alunos, você pode dividir em 10 grupos de 5, onde os 5 que estejam lendo o livro, leem eletronicamente e compartilham entre os 5 as observações, anotações, aonde que cada um está na leitura. São instrumentos e funcionalidades que o passado simplesmente não imaginava que alguém pudesse fazer aquilo. Você vai ter uma reconfiguração sobre o que é gostar de leitura ou não gostar de leitura. Você vai dizer, mas eu ainda prefiro ler jornal. Veja, o que você prefere é irrelevante.
Vocês não são importantes, eu não sou importante. Quando você fala em ensino, educação, não é para nós. Nós não educamos para nós aprendermos, nós educamos, temos um objetivo. Nós estamos falando de crianças, jovens, que não falam mais esse idioma. Se isso é bom ou se isso é mal, é a realidade. Você tem um processo transformativo, alguns diriam assim, pode ser que seja assim na Europa, nos Estados Unidos, mas o Brasil não é assim. Esqueçam, o Brasil é mais. O Brasil tem a pior Wi-Fi do planeta, a mais cara e o mais obcecado povo sobre tecnologias digitais que o mundo já viu. Isso não sou eu que acho, a mensuração de tempo que fica na internet do Brasil só é competitivo com os Estados Unidos. Mas nós estamos acima da Europa, acima dos países asiáticos, por incrível que pareça. E se alguém disser que a gente vê muita bobagem, acreditem, eles também veem muita bobagem. O Brasil está virando uma coisa... As crianças, inclusive as pobres, têm ido para lan house, não é para jogos, têm ido para estudar. A gente não acredita nisso, mas há vários experimentos mostrando que você tem... O mundo está tendo uma revolução por baixo, e essa revolução tem um epicentro no Brasil. Nossa capacidade... Bom, eu não vou ter tempo nesse assunto, já me avisaram que eu estou terminando, mas a adaptação a tecnologias, a única correlação que alguns estudiosos do mais alto nível conseguiram concluir é que quanto maior o número de ritmos musicais que um país pratica e produz, é proporcional à facilidade de incorporar tecnologias. E eu não preciso dizer que o Brasil tem muitos ritmos musicais, como tem os Estados Unidos. Portanto, são países que têm uma adaptabilidade a novidades muito alta. Portanto, nós não somos únicos a votar em urna eletrônica, mas nós votamos muito bem. Se vocês conversarem com o pessoal do Banco do Brasil, que eu citei bastante hoje, o pessoal de alta diretoria do Banco do Brasil, quem usa melhor os caixas eletrônicos não são os mais ricos, não são os mais escolarizados. Quem usa melhor são os mais pobres, que usam, sim, caixa eletrônico e fazem aquelas operações razoavelmente complicadas com extrema facilidade. Nós votamos, a tecnologia de voto do Brasil já foi adotada no Peru, já foi adotada, o mesmo software, formam filas. Por algum motivo, nós temos um caldo cultural, vocês podem até discutir se vota bem ou mal, não estou falando de política. Agora, o ato de votar é de uma desenvoltura que te dá uma indicação seguinte, somos um caldo cultural diferenciado. E isso que pode ficar meio escuro, meio difuso nos menos jovens, é extremamente claro nos mais jovens. Nós temos um enorme potencial e uma enorme disposição para aprender com tecnologias. É a última coisa que eu vou falar, depois eu vou parar agora, cognição e metacognição. É uma questão conceitual que eu acho que pode ser importante para vocês, professores e gestores. O mundo que nós criamos é um mundo da cognição. Então, o que a gente faz? A gente bota os alunos aí, o professor vem, o professor começa a ministrar a aula e o aluno toma nota e vai estudar em casa, não é isso? É isso. Um bom professor chega na hora, coloca o conteúdo, e se ele é bom mesmo, ele diz assim, eu até prefiro que meus alunos não tenham aprendido antes, porque eu gosto de ensinar da minha maneira, eu sou bom professor, e aí eu começo a falar, e eles começam a anotar, e ele é bom aluno, ele vai para casa, estuda e depois volta. Isso não funciona mais. É simples. Esse modelo de o aluno vai para a sala de aula e ouve pela primeira vez sobre um conteúdo que é ministrado pelo professor, isto pedagogicamente, metodologicamente, faliu. Isto não funciona mais. Mas então, o que funciona? Simples. Funciona todas as vezes que, fazendo uso das tecnologias digitais, você torna o conteúdo que será exposto na aula acessível antes, obrigatoriamente. E se alguém tiver a infeliz ideia de dizer assim, mas meu aluno não estuda nunca, você acha que ele vai estudar porque eu vou... Tenta fazer. Nós trabalhamos com escolas onde os alunos não gostavam de estudar, terminantemente, e acho que eles tinham razão, e à medida que fomos
disponibilizando o conteúdo antes, e a aula era sobre o conteúdo disponibilizado antes, e os alunos que não tinham estudado minimamente, não é saber o conteúdo, é minimamente, não entravam na sala de aula. Fala assim, mas eu não posso fazer isso. Por que você não pode? Você pode reprovar o aluno no final do semestre, você não pode dizer que ele não vai entrar na aula. Se ele não entrar na aula, ele vai para uma biblioteca, ele vai saber que na próxima aula ele vai... Quando você faz essa simples inversão, você vai dizer, mas é muito difícil fazer isso. Por que é difícil? Nós fizemos um experimento onde o conteúdo foi dado em papel para os alunos. Sabe qual foi o resultado? Horrível. Eles não leram no papel. Quando aquilo foi disponibilizado de uma forma simples, no e-mail dele, numa página que a disciplina tinha, o resultado é fantástico. Ou seja, nós estamos num novo mundo, onde aquela questão do processo cognitivo, aquilo que você aprende, é menos importante do que a forma que você aprende. Nós estamos num mundo da educação permanente ao longo da vida. O importante não é o que você aprendeu, é você entender, e aí a metacognição, qual é o papel que você teve no processo de aprendizagem. Você tem que entender especialmente o teu papel. O aluno tem que entender o que está acontecendo com ele. Ele tem que ter clareza do processo segundo o qual ele aprende. E à medida que ele pode ser um elemento ativo, ele escolhe a hora que ele vai ler, se instruir, se preparar para as aulas, você cai num novo cenário com muito, mas muito menos aulas, com aulas muito mais interessantes e aulas curtas. Hoje, a depender da idade, não sou eu que estou achando isso, eu estou falando uma coisa que é da literatura respeitável hoje. Se você estiver falando de criança de 10 anos, a partir do 9º minuto ou do 10º minuto, ela não está prestando atenção mais em você. Se você falar de pessoas de 20 anos, é a partir do 19º minuto. Então, o tempo que você tem de atenção, não de aprendizagem, é 19 minutos. Eu não estou querendo dizer que a aula tem que ser 19 minutos. Eu estou dizendo que a cada 19 minutos, você tem que apresentar um fato novo. Pode ser um vídeo, pode ser um trabalho em grupo. Aquela aula clássica, linear, monótona, enfadonha, de 1h30, de 2 horas, ela simplesmente é um rito de que as pessoas não estão se falando, elas não estão habitando. Então, isso é a metacognição. Bom, muito obrigado, atenção de todos, e estou à disposição para perguntas, acho que cumpri com pequena... Muito obrigado.